A partir deste momento, nós vamos dar sequência a mais um vídeo com o tema Quem é Jesus? Convido você a parar um instante e meditar nesta mensagem que vai falar profundamente ao seu coração. Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração e Ele possa falar profundamente no íntimo da sua alma. Pode nos valer, é Jesus. Inclino os meus ouvidos para ouvir o som que vem do coração. Que a paz de Cristo esteja em sua vida, em sua casa, em sua família. Que as bênçãos de Deus estejam sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira. E que o Senhor possa te abençoar grandemente. Vamos para o tema Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que ele representa para a sua vida? Nós vamos pegar como texto básico em João capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. É interessante quando a gente começa a pensar no poder deste nome, Jesus. Você sabia que Cristo não nasceu em Belém da Judéia? Cristo não nasceu em Belém da Judéia. Quem nasceu em Belém foi Jesus. Porque Cristo, ele veio de Deus, se fez homem, habitou entre nós com o propósito de cumprir uma missão, que era de tirar o pecado da humanidade. Jesus, ele veio, entregou a sua vida por nós, cumpriu o seu ministério, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele, como o Cristo, por isso é o nome Jesus Cristo. Ele, como o Cristo, ele foi enviado por Deus. E a Bíblia diz, através do Evangelho de João, que no princípio ele era o Verbo. Cristo, o Verbo de Deus. Ele estava com Deus na criação, no princípio de todas as coisas, como diz lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, o primeiro versículo 1, 2 e 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Percebemos que quando Deus usa o verbo haja, ali já entra em ação o verbo divino, o poder de Deus manifestado através da sua palavra. O verbo de Deus cria situações de milagres. O verbo de Deus transforma os corações. O verbo de Deus cura os enfermos. O verbo de Deus nos dá certeza de uma vida vitoriosa. Glorificamos o nome do Senhor e passamos a conhecer o poder desse nome. A nossa vida
vai se aproximando cada vez mais do nosso Mestre, do nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa entrar profundamente no seu coração e produzir um efeito magnífico, poderoso, transformador, que é o poder da palavra criadora, o poder da palavra transformadora. Em nome de Jesus, receba o poder desta palavra, que é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. De quem fala o escritor? Ele fala de uma pessoa que no princípio de tudo estava com o Pai Celestial. Sendo Deus, estando com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Há um poder tremendo no Verbo divino. Quando você passa a ouvir a palavra, o Verbo divino, e dar valor a este nome, grandes coisas passam a acontecer. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Que o Senhor te abençoe. Um abraço na paz do Senhor Jesus.